noite a todos, estejamos com Deus. Hoje nós gostaríamos de desenvolver a temática sobre a arte espírita, um estudo para relembrarmos certos e queridos trabalhadores da seara espírita lá de trás. Então nós vamos começar compreendendo o que vem a ser a arte espírita. Porque a gente vai tomando formas, né? Com o passar do tempo, às vezes a gente vai deslustrando, a gente vai perdendo a origem do que é realmente as coisas. Tanto é que nós fizemos isso com o Evangelho de Jesus, né? Deslustramos alguns pontos dele e depois, graças à doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, nós podemos hoje ter uma visão muito satisfatória e muito querida das falas, dos ensinos do nosso Mestre amado. Então, a arte espírita, primeiro vamos saber o que é a etimologia da palavra arte. Vem do latim ars artis, que significa habilidade, técnica, maneira de ser ou de agir. Então, a arte é uma forma de expressão nossa, de ser e agir de todos nós. Mas se é espírita, tem origem no francês antigo espirité, que é uma palavra valise formada por spirit, espírito. Então, é o agir do espírito, é o ser que somos. Mas é muito interessante, porque às vezes a gente acha que é espírito, né? A gente repete, nós, né, espíritos, falamos que a gente somos espíritos. Alguns falam assim, eu tenho espírito, né? Que confunde, inverte, né? Acha que é um corpo que tem um perispírito e tem um espírito, sendo que é o contrário. Nós somos espíritos que possuímos esse corpo intermediário perispírito e o corpo físico. Mas é muito interessante a gente lembrar uma obra. Hoje nós vamos voltar bem no tempo. Nós queremos trazer uma obra, Narrações do Infinito, de Camille Flammarion. Lá em Narrações do Infinito tem um diálogo do desencarnado e encarnado, Lumens e Querens. E o desencarnado faz uma pergunta para o encarnado: tu acredita que todos são espíritos e espíritos imortais? E Querens: creio que sim. Não. Espírito imortal é somente aquele que tomou consciência que é um espírito mortal e vive de conformidade com esta consciência. Então, se a gente não está vivendo de conformidade com esta consciência, será que nós podemos nos atribuir espíritos imortais? Ou será que a gente é espírito imortal de conveniência, só quando convém? Porque é uma arte, é o agir do ser que somos. E eu só vou me expressar da melhor forma possível, em todos os campos, quando eu me conscientizar de que sou um espírito e viver de conformidade como tal. Já falamos aqui anteriormente, né, que para o Pai, para o Mestre Jesus e todos os espíritos superiores, nós somos espíritos, somos filhos do Pai, irmãos desses irmãos superiores. Mas, para nós, será que nós nos consideramos espíritos imortais? E há uma fala do Mestre que ele diz, quando é interpelado por uma pessoa e fala: olhe, a sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você lá fora. E Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ali ele então demonstra para nós com muita clareza: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, estes sim são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Dando também essa noção do diálogo de Querens e Lumens. Porque se eu não fizer a vontade do meu Pai, eu não sou irmão de Jesus, nem filho de Deus. Não me conscientizei disso. Porque eu não faço a vontade do Pai. Fazemos a vontade do Pai? Ou nós temos surtos de filhos do Pai? Aí a gente dá um surtinho, a gente tem um bom comportamento, tem uma boa atitude, vaza aquela virtude do ser que somos, vaza.
Mas é um surto, porque daqui a pouquinho a gente volta a esse padrão de normalidade e somos mais um no meio do monte, no meio da massa aturdida. Então nós precisamos nos conscientizar. E conscientizar é vivenciar. Porque nós estamos no momento de viver a maioridade das ideias espíritas, que é viver. Porque conhecimento é fácil. Muitos de nós confundem conhecimento com sabedoria, e não é. Eu conhecer as coisas não quer dizer que eu as faço. E às vezes a gente no meio, a gente fala, ah, mas isso eu sei. Você sabe? Não, você conhece. Porque se você soubesse, você estaria fazendo. O filósofo, ele conhece muita coisa. Ele fala de todas as coisas. Mas o mecanismo sai daqui do intelecto e pela boca. Agora, se ele fosse um sábio, tudo que ele fala, ele vivencia pelo coração. Por isso o mestre já dizia, raça de víboras, bando de hipócritas, me tem nos lábios, mas não tem no coração. Então falar é fácil. Agora, vivenciar esta proposta é que é o motivo de nossa encarnação atual, de todos nós aqui sem exceção, é vivenciar. Então vamos conhecer essa arte espírita, esse agir do espírito que já está tomando consciência do ser que realmente é. O espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Porque se nós voltarmos e percebermos o que é o agir do espírito, eu vou ver que o leque fica incomensurável. Porque é a expressão do ser que nós somos. E o que nós queremos expressar? Isso é para a gente indagar, para poder sabermos o que estamos fazendo aqui, o que iremos expressar. A pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã não haveria um dia a arte espírita? Kardec está questionando isso na Revista Espírita, se não faz memória, de 1860. E a resposta é muito interessante. Fazeis a pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? E a gente às vezes nem consegue conceber que naquele casulinho ali, naquela lagartinha ali, vai se tornar aquele ser lindíssimo que nós apreciamos com nossos olhos. Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo, a arte espírita será a borboleta. Nós temos noção desta fala deste irmão aqui, em 1860. Olha o que nós temos na mão. Como já dizia Herculano Pires, o dia que o espiritismo for bem compreendido pelos próprios espíritos, não é entendido o que ele falou, é compreendido. E compreensão é campo de ação. Será o maior movimento cultural do planeta. Se não está acontecendo ainda, é por quê? Nós deveríamos nos perguntar. Será que eu estou indo para dentro de mim, me conhecendo realmente, buscando me autodescobrir, buscando vencer minhas más tendências? Ou eu estou simplesmente achando muito belo isso e repetindo a questão 919 do Livro dos Espíritos constantemente, a fala de Santo Agostinho? Um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Será que eu estou só nessa repetição? Allan Kardec, Revista Espírita, 1860. 798. Deu o Livro dos Espíritos.
O Espiritismo se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Olha que interessante Kardec questionando os espíritos. Ele não falou aqui de religião formal. Ele falou de crença comum. Por que crença comum? Porque isso é patrimônio dos espíritos. E somos todos espíritos, independente da denominação religiosa que possamos estar praticando na atualidade. É uma crença comum dos espíritos, nós todos. O Espiritismo é patrimônio da humanidade. São leis universais. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. E isso é 1857. Poderíamos até falar que foi um pouquinho mais para frente, porque a primeira obra tinha 501 questões, depois que foi ter que nós temos hoje. Mas olha só, isso está muito claro. Então nós temos que compreender que Espiritismo não é para ficar enclausurado dentro das casas espíritas, não. Espiritismo é para ser levado em todos os lugares, começando na nossa intimidade, dentro dos nossos lares e depois passando adiante no nosso meio social, no nosso ambiente de trabalho. Precisamos ter posturas espíritas. Não adianta a gente chegar aqui e fazer tudinho, servir água frutificada, ajudar, varrer a casa, mas a gente trata mal nossos filhos, trata mal nossa companheira, pula a cerca, logra o outro. Não tem lógica isso. Tem sim uma coisa maravilhosa, que é o agravante. Porque enquanto a gente não sabia, a gente tinha um atenuante por ignorância. Agora nós temos um agravante porque sabemos. E se sabemos e não fazemos, nos tornamos perversos para conosco mesmo. E como nós já sabemos de cor e salteada, onde está escrita a lei de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência, com quem que eu vou me deparar? Comigo mesmo. Continuos, irmãos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Então ele vai ser combatido. Tudo que nos leva a tomarmos consciência do ser que nós somos, pode ser por uma literatura, livros, pode ser por filmes, pode ser por teatro, pode ser por poesias, dança, música, não é bem visto. Não é bem visto porque isso vai nos elevar, vai fazer nos darmos conta que somos espíritos, porque essas obras estão carregadas da essência, porque aqueles que escreveram, estou falando das obras dignas, né, dos trabalhos dignos, não é qualquer coisa não vamos confundir, né? Só vai nos fazer bem. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, a gente precisa ficar batendo boca com os outros aí. Precisamos falar de reencarnação, sei lá o quê, para aquele que ainda não conseguiu ainda chegar no patamar de entendimento e de compreensão. Nós temos uma passagem no Evangelho que diz que seria inútil. Se já faleis, por que queres que repita? É inútil. Aí um amigo fala, mas eu não acredito em reencarnação, só você me provar. Aí tem uns incautos que vão lá, pesquisam, estudam, faz, acontece, chega lá e apresenta. O amigo fica até encantado. Nossa, você estudou mesmo. Mas eu não acredito em nada disso. Perdemos tempo. Nós precisamos compreender que cada um está no patamar. Nós às vezes podemos ter facilidade para conhecer muitas coisas. Nós podemos ter facilidade por um lado do conhecimento, mas por outro lado às vezes a gente não sabe nada. Por isso que quando
Jesus nos convida a sermos perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Ele está falando que nessas múltiplas vidas nós vamos ir galgando esse aprendizado, vamos galgando gradativamente. Mas se eu sou um médico nesta existência, eu posso saber muita coisa de medicina, mas às vezes eu não sei quase nada de direito. Às vezes eu não sei quase nada de aviação. Eu não sei quase nada de biologia. Posso ter uma noção, mas eu entendo aquele específico, mas eu não sei todas as coisas. Então eu preciso das múltiplas existências para que eu vá aprendendo gradativamente e galgando esta perfeição que todos nós estamos destinados. E olha, não importa que uns levem 1 bilhão de anos, outros 10 trilhões de anos, não interessa, porque por mais que leve esse tempo todo, não é nada perante a eternidade. Não é nada. O que é perante a ciência 50 mil anos na condição humana? Isso não chega nem a ser um cisco na eternidade. Mas a gente fica se matando por causa desse passado, criando consciência de culpa, complexos variados e tantas outras coisas, porque a gente fica pautando a nossa existência atual nesse passado. Não, Jesus já falou, ó, todos os seus pecados estão perdoados. Ó, levanta-te, ergue a cabeça, olhe para frente, siga-me e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, o nosso passado já foi. Se foi um tirano, se foi um que matou, estuprou, roubou, foi o que eu tinha para oferecer nesses momentos. Ó, eu tenho que saber o que eu faço daqui para frente. É isso que é importante para nós, fazermos daqui para frente. O nosso passado vai vir a ter a porta nas expiações que precisaremos fazer, nas reparações, isso é natural. E nós vamos dar graça quando vir essas reparações e expiações. Porque nós criamos, nós semeamos, nós colhemos, vamos ter a atitude de adultos, né? Porque quando a gente está nesse campo, né, como um irmão espiritual falou certa vez, não, nós temos que entrar na adultice. Eu achei muito interessante a adultice. É parar de ficar se ocupando com essas coisas aí que não leva a lugar nenhum. Você é um ser espiritual, você é filho de Deus, então se comporte como tal. E é a realidade. Na obra O Consolador, Emmanuel traz de uma forma bem interessante quando ele faz uma pergunta. Na 161, o que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olha, contemplação. O que nós estaremos contemplando nesse contexto espiritual? Ela significa a mais profunda esterilização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O nosso ideal é a perfeição, é essa busca. Todos nós estamos aqui para isso. Temos desvios de percurso? Temos. Por quê? Porque muitas coisas a gente nem se conhece. Grande parte do que realmente somos está inconsciente. Aí as pessoas falam, no meu inconsciente está o ego. Tem minhas deficiências, minhas más tendências? Tem. Mas é pequenininha. É muito pequenininha nossas deficiências, nossas negatividades. Só que a gente hipervaloriza devido à educação. Porque nós recebemos uma educação que pautava sempre brigar conosco por causa do nosso lado negativo. O nosso lado positivo ficava meio esquecido. Mas o nosso lado negativo é muito pequeno. Perto do ser que há em germe em todos nós. A imagem e semelhança de nosso Pai. Vós sois deuses, brilhe vossa luz. Jesus não falou, vós sereis deuses. Ele falou, vós sois. Então, se vós sois, é porque você já é. Só está esquecido. Está no inconsciente. Está na sombra. Então, eu preciso ir lá buscar. Mas eu só vou lá quando eu vou para dentro de mim. Mas se eu ficar vivendo essa vida para o exterior, que foi fruto também da educação, essa busca pelo externo,
eu não vou me encontrar. E aí vem vazio existencial, vem umas ideias tortas, às vezes querendo se matar. É tantas coisinhas que acontecem quando a gente vive o exterior e esquece que o interno é a nossa realidade. Essa obra é notável, de Leon Denis, Espiritismo na Arte, uma obra de 1922. E que é até desconhecido. Às vezes a gente pergunta em alguns lugares aí, mas você viu, leu aquela obra lá do Leon Denis? Quem que é esse cara? Nós estamos falando no meio espírita, tá? Nós não estamos falando fora do espiritismo, não. Mas Camille Flammarion, Alexander Ksakov, não sei. Ernesto Bozano, não. Cesário Lombroso, o que é isso? É de comer? Porque quando nós estamos fora do meio espírita, a gente está pegando jovens, pré-adolescentes, que a gente pergunta, Jesus falou, quem é esse cara? Os melhorzinhos lembra de Jesus, mas você pergunta de Moisés, quem que é esse cara? Você não viu aquele desenho, o Príncipe do Egito? Eu vi, aquele cara lá é o Moisés. Não sabia. Porque está se perdendo. Como que nós precisamos valorizar a evangelização espírita? Porque a gente lá aprende a primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Nós aprendemos desde pequenininho. Temos que valorizar. Porque se a gente não valorizar essas criancinhas, né, o que vai ser o futuro do espiritismo? Então lá ele começa dizendo, o espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. Porque o campo do espírito é ilimitado, é infinito. Olha que campo maravilhoso. Quando a gente ouve certas músicas que são do espírito, a gente parece até que vai sair do chão. E independente de crença, tá? Porque também é um espírito se expressando. Nós temos que parar de chamar de bairrismo. O bem é bem em qualquer lugar. Não importa se é bem do católico, bem do espírita, bem do protestante. É bem é bem. Por isso que a bandeira que nós levantamos é fora da caridade, não a salvação. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida do além, a revelação que ele traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Porque nós somos seres ilimitados. E só porque a gente está preso nessa latinha de sardinha que a gente chama de corpo, muito querido, é claro, porque são 10 trilhões de células aqui compondo o nosso corpo, mais a convivência de 10 seres unicelulares para cada célula nossa, dá 100 trilhões de outros seres convivendo aqui, porque a nossa saliva está cheia de bactérias, a nossa pele está sendo protegida aqui por streptococcus, estafilococcus e outros. Olha, é um universo que nós precisamos valorizar. Porque este corpito, com toda essa turma, vão ser os futuros seres do amanhã. E nós aprendemos isso com os Espíritos, na questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo se encadeia no universo. Do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. E aí eu pego e maltrato. Maltrato aqui. Acabei de matar 10 mil seres que eu me queimei. Matei 10 mil células aqui na minha pele. Ó, por um descuido, olha, eu tenho que ter cuidado com o meu corpito. Como diz minha mãe, cuida bem do corpo que a gente não encontra no mercado. Então a gente tem que cuidar desse corpo. Porque eu estou matando outros seres. Aí eu vou lá e vou cometer o suicídio. Tá, mas e aí, como é que fica
esses mais de 100 trilhões de outros seres que eu estou matando, eu vou ter que prestar conta deles também, né? Mas eu não tenho esse conhecimento, então eu tenho o conhecimento que eu sou um corpo, e aí eu faço qualquer coisa com esse corpo. Morreu, acabou. A gente ouve isso constantemente. Às vezes a gente acha que é só fábula. Ah, morreu, acabou. Com tanto conhecimento que se tem aí, a gente ouve pessoas na atualidade falando isso dentro do centro terapêutico. É mesmo, morreu, acabou. É, morreu, acabou. Tá, mas e se você morrer e não acabar? Ah, como assim? Você nunca pensou que você pode sair do corpo, mas não sair da vida? Mas isso não existe. E na dúvida, como é que fica? E se você pegar essa dorzinha que você está sentindo agora, esse estado triste, depressivo que você está, e você multiplicar ele por 1000, qual que vai ser pior? Olha, rapaz, isso aqui está ruim, lá vai ficar muito pior. Eu, se fosse você, repensar, porque na dúvida, olha, vai não ficar por aqui. Ah, mas eu não quero ter essa criança. Como assim? Não é você. O corpo é seu, você está emprestando para um outro irmão que está aí. Isso é assassinato, mas tem gente que acha que está tudo bem. Está tudo bem. Aí depois a gente encontra nos trabalhos de desobsessão, os irmãos sofreram com muitos irmãos acoplados, os ovoides ali acoplados, aqueles irmãos que ficam na má formação e ficam grudados, gerando todo tipo de mal-estar, todo tipo de estado patológico. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Que beleza eterna é essa que Leon Denis nos traz? Olha, já está começando a dar dica do que é a arte realmente. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau, em direção à fonte de onde ela emana. Ó, a fonte de onde ela emana, outro sinal. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Porque se eu estiver vivendo uma vida puramente material, eu não consigo me elevar para começar a perceber isso. Eu preciso ir para dentro de mim para que eu possa começar a ver o potencial que nós somos. Aceitar quem nós somos realmente. Porque muda toda a ótica. Muda toda a forma de vermos as coisas. Por isso que Jesus insistia: eu vos falo por parábolas, porque tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, não entendem. A gente não vê, a gente não ouve. E olha que lá ele colocou entendimento. Porque se ele falasse compreensão, ele ia ter que dar um salto quântico. E compreensão seria ação. Entendimento é conhecimento, é intelecto. O objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus. Pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então essa busca da arte, de expressar, é buscar Deus. É sentir Deus. É pensar Deus. É falar Deus. É viver Deus. Isso é a arte espírita. Isso é a arte de todos nós, que estamos encarnados e desencarnados. Essa é a nossa busca. Buscar o Pai. Voltar para o regaço de nosso Pai. Essa é a finalidade que aqui estamos. Voltar para a casa do Pai. Porque nós, na condição de espíritos imperfeitos, fizemos umas escolhas meio equivocadas. Por isso que nós adentramos nessa condição
de espíritos imperfeitos ainda. Porque quando nós pensamos na categoria dos espíritos, lá no livro dos Espíritos, né, e pegamos lá no Evangelho que vai nos dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, teve uns que pegaram o caminho reto e largo, que leva à perfeição e foram embora. Na mesma obra que citamos aqui atrás, O Consolador, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar que Jesus foi um dos poucos eleitos. Ele pegou o caminho reto e foi embora. Passou pelas provações? Passou. Mas chegou numa categoria dos bons espíritos, onde a predominância do espírito sobre a matéria passa por provações. Agora, nós todos aqui, numa família de quase 50 bilhões de espíritos, ora 8 bilhões, 170 e poucos milhões no corpo e os outros fora do corpo, nós fizemos a escolha de usar essa herança do Pai, que é o amor, porque todos nós aqui somos partículas do amor de Deus em gestação no ventre do universo. Mas nós decidimos pegar esse amor, porque fomos agora dotados do livre-arbítrio, e usar sobre nós esse amor. Aí o amor adoeceu, e aí nós sujamos a estrutura que a gente chama de ego, que muita gente fica falando de forma indevida do ego. O ego é neutro. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, é a herança do primarismo animal para a nossa sobrevivência. Então, ele foi entregue pelo Pai limpinho para nós. Mas quando o amor adoece, a gente vai parir dois irmãos gêmeos dentro das estruturas do ego, que é o egoísmo que nasce primeiro e depois o orgulho. Aí depois faz uma patota toda, já cria umas máscaras, já faz uma estrutura gigantesca. Então nós temos que agora limpar ele, para a gente poder voltar para casa. Aí nós fizemos essa escolha, aí nós evoluímos, saímos da simplicidade e ignorância, como está muito bem colocado no Livro dos Espíritos, e evoluímos para a condição de espírito imperfeito. Porque na ignorância e na simplicidade era melhor. Mas aí usamos mal o nosso livre-arbítrio, e aí chegamos nessa condição de espíritos imperfeitos ainda. E aí, agora a gente passa por provações, a gente passa por expiações, reparações, e a predominância da matéria sobre o espírito. Então agora o nosso caminho é deixar de lado a porta larga que nos leva à perdição e irmos para a porta estreita. Só que a porta estreita é estreita. Nós vamos ter que nos lapidar. E cada escolhinha errada que a gente faz, a gente deforma o nosso perispírito. Agora nós vamos ter que tirar as arestas, parar tudo, ajeitar tudo, para a gente conseguir passar na porta estreita. E o bom é que nós podemos fazer isso juntos. Porque se nós nos auxiliarmos mutuamente, a gente vai mais rápido. Mas se cada um de nós pensar no próprio umbigo, vai ficar difícil. Vai ficar complicado, demorado. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Nós não estamos aqui só para ouvir uma exposição. Nós estamos aqui trabalhando com Cristo. Cada um de nós que aqui que estiver harmonizado, estes fluidos estão sendo manipulados pela espiritualidade que mantém o trabalho da casa para beneficiar as pessoas que às vezes estão enfermas aqui dentro mesmo assistindo a palestra, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão precisando de um consolo, de um alívio. É levado esses fluidos para todos os lugares. Nós temos que parar de achar que a gente vem em reunião pública só para ouvir palestra, tomar água fluidificada, tomar um passezinho, só se beneficiar. Não. Nós estamos aqui para nos doar também. Porque, como diz já o mestre, é dando que se recebe. Então nós estamos a trabalho. E temos que estar aqui. Porque toda vez que o nosso pensamento divaga para fora, nós não estamos mais aqui. Aonde o nosso pensamento vai a gente. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Por isso que a gente vê esses irmãos que estão um pouquinho à frente de nós, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, o Chico Xavier e outros, como que eles apreciam o belo, o bom,
o bem. Porque eles se elevam. Porque nós temos que parar de ficar querendo jogar a corda e puxar nossos benfeitores, nossos protetores para baixo, para ajudar a gente. Não, nós temos que começar a se elevar. Nós que temos que nos elevar. Porque eles estão sempre zelando por nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? E aí, olha como Leon Denis chama de nós de inteligência. E aí, às vezes, a gente fala, meu filho é mais inteligente que aquele. Como que eu posso falar isso? Somos todos um princípio inteligente. E temos que começar a corrigir nossa fala, nosso linguajar. Doutrina espírita é doutrina de cultura. Então, ela nos corrige o linguajar. Porque nós sabemos que a palavra tem poder. A palavra cria. A palavra se materializa. Então tem que ter cuidado com o que eu ando falando por aí. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Então é o que nós estamos fazendo, nós estamos procurando a beleza, nós estamos procurando o nosso Pai. Se perdemos dele, vamos começar a achar ele. E para onde que a gente acha? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós, vamos buscar. É fofinho, é agradável? Não, é doloroso. Autodescobrir-se, transcender, dói. Porque nós vamos ter que fazer uma faxina naquilo que não somos nós, que são os estados ainda das estruturas do ego, que são transitórias, nós podemos mudar tudo. A arte é por si mesma plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. Todos nós ansiamos encontrar um dia. Isso daí está inato em nós, esse tropismo divino nos buscando. Só que as distrações com ter e parecer de forma desarmônica têm nos prejudicado essa caminhada. E aí, às vezes, a gente ouve uma música e não consegue nem sentir a música. Porque nós estamos tão aferrados aqui, tão presos aqui à matéria, que aquelas músicas elevadíssimas, até uma leitura de uma obra, a gente não consegue ver a beleza. Aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver o que não é para ver, que vai nos distrair. Nós vamos ouvir o que é nos desagradável, músicas sem sentido, músicas com valores baixos. E nós sabemos com o conhecimento espírita que isso faz até nossas células fibrilar. Essas músicas que não têm um cunho moral, que é só coisinha fútil. E a gente aprecia essa arte. Por isso que tem muita. Porque a gente dá valor para muita coisa que é inútil. Só faz nos perder tempo. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. Então essa expressão desta beleza, ela nos eleva, ela faz a gente começar a abrir brechas nessas camadas isolantes que nós estruturamos nos tempos de ignorância. Então a nossa estrutura psíquica, o ser que nós somos, está com uma camada isolante, que é as negatividades do ego, que é a ignorância, fruto do nosso egoísmo, nosso orgulho. Temos uma camada que envolve essa camada, que são as máscaras do ego, que é o falso amor, o falso ser, o falso profeta, como dizia Jesus. E aí isola, e a gente está lá comprimido, mas nós não somos esses estados. Isso são estados, nós podemos mudar tudo, mas precisamos confiar em nós. Precisamos salientar o que há em nós de belo, que é herança de nosso Pai, o amor, as virtudes. Porque nós vamos começar a abrir brechas nessas estruturas e vamos começar a nos expressar como realmente somos. Mas eu preciso acreditar nisso. Isso não é para ficar no campo teórico. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso vivenciar isso. Vai ter ali um dia que eu não vou conseguir. Claro! Porque vai haver resistência do outro lado.
Esse lado negativo quer continuar. Por isso que Kardec fala domar as nossas más inclinações. Não é briga. Eu não vou brigar com o meu lado negativo. Não. Eu vou domá-lo. A vaidade. Não, vamos, olha, vamos colocar uma coisa que bem chique, que nós queremos ser notados. Calma, vaidade. Já foi muito tempo desse jeito. Dá uma pausa. Ó, fica no banquinho do pensamento, você está de castigo hoje. Vou domá-lo. Está me transmutado? Depois eu volto a conversar com você. Então nós temos que tratar assim nossas negatividades. E salientar o que nós temos de positivo. Ou a gente só percebe o negativo nas pessoas? Não, nós percebemos o positivo também. Olha os exemplos que nós temos. Vamos pegar dentro do Espiritismo, vamos pegar Francisco Cândido Xavier, o Spinelli aqui no Rio Grande do Sul, né? Bittencourt Sampaio, Ivan Lins Vasconcelos, Leopoldo Machado. São tantos, para a gente espelhar. Porque também o que eu espelho e percebo de bom no outro, ele também tem em mim. Não é só o lado negativo. Não, eu percebo o lado negativo daquilo que eu não quero ver. Ou estou escondendo de mim mesmo, mas eu também percebo o lado positivo quando eu admiro uma pessoa, quando eu olho o trabalho que Chico Xavier nos deixou. Olha, aquilo tudo nós temos em germe em nós. O dele que é um pouquinho avançadinho. Mas nós temos em germe aqui, nós temos que confiar nisso. Somos deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Jesus disse isso. Nós podemos? Basta acreditar. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Nos antecipa, a gente vislumbra já esse céu. Mas eu preciso buscar esse agir de conformidade com o espírito que sou, já consciente. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. É muito interessante essa questão da fé sincera, porque nós precisamos ser sinceros conosco primeiramente. E também precisamos ver que isso nos instrui, nos eleva, mas também nos dá um fator muito importante: civilização. Porque às vezes a gente acha que nós somos povos civilizados. No Livro dos Espíritos vai dizer que nós somos só povos esclarecidos. Civilizados é quando a gente banir do planeta o egoísmo e o orgulho. Então nós temos que ter consciência disso. Porém, em nossos dias, muito frequentemente, ela é aviltada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola e principalmente considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Aí a gente volta no ter e parecer. E a gente fica nessa ocupação de ter e parecer, não sai do lugar. Aí essa nossa arte, que expressão que vai ter? Poderíamos falar uma expressão mundana, não uma expressão divina, espiritual. E aí não importa, os fins justificam os meios. Eu vou ganhar dinheiro. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz de arte um meio, da arte um meio de avivamento, de baixeza. Aí a gente pega qualquer obra para ler. Qualquer obra. A gente não vê ali se aquilo ali traz coisas boas para nós, não. Ah, mas está todo mundo lendo. E as obras realmente sérias, dignas, a gente deixa de lado. Ah, tem uma música tão linda da Mariana Ortiz Castro, do Ariovaldo Filho. Ah, não. Melhor o pancadão, porque quando eu
ouço o pancadão, rebola. Tá? Aí vai rebolar lá naquelas regiões inferiores depois e vai achar que não fica bom o negócio lá não. Vamos valorizar o que é belo, o que é bom, o que é o bem, através da arte. Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. Quantos irmãos estão se perdendo que vieram para elevar a arte? Em todos os campos, da escultura, da poesia, das artes cênicas, desses livros, esses escritores que estão por aí. Vieram para poder elevar, nos motivar a esse intento, mas estão fazendo umas loucuras por aí. Esses dias eu recebi uma obra, que agora fugiu o nome. Um rapaz me mandou, porque tudo que a namorada dele falava era em cima dessa obra. E o mais interessante é que o prefácio é feito por um pastor, essa escritora brasileira médica, né? E no prefácio, o pastor falou assim: olha, nós falou nesse sentido, nós às vezes deixamos muito de aprender com esses outros irmãos de outras crenças. E nós não sabemos muito da espiritualidade, deste mundo dos espíritos, que se nós tivéssemos a humildade, nós aprenderíamos muita coisa com esses irmãos. E ele estava falando dos umbandistas, dos candomblessistas, dos espíritas, que já buscam essa relação. Isso foi o prefácio. E aí parece que a própria autora não leu o prefácio, porque as falas dela lá dentro é criticando esse intercâmbio, falando que não há espíritos, não existe isso, que nós ficaríamos dormindo no seio do Senhor e voltaria nos corpos em decomposição. Uma coisa totalmente incoerente. Mas virou a cabeça da namorada dele, porque ele estuda o espiritismo, e aí ela falou que ele arranjou um pacto com o demônio. Com certeza, né? Dentro da concepção dela, vamos respeitar. Mas olha só que ponto que nós estamos chegando. Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a instruir e a esclarecer as sociedades, perturbando a desordem moral e todos os males que se precipitam sobre a humanidade. Olha, Leon Denis está falando isso em 1922. Olha o que nós estamos vendo acontecendo aí. Umas letras baixas, chuvas, coisas baixas. Vemos dentro dos lares espíritas, os pais com conhecimento espírita induzindo seus filhos precocemente, com 5, 6 anos, à luxúria, a coisas baixas e chuvas. Fica meio complicado absorver isso. Esse comportamento explica a decadência da arte em nossa época e a ausência de obras importantes. Parece que ele está vivendo agora, né? 102 anos, ele falou isso 102 anos atrás. Parece que ele está falando agora para nós. Que obra atualíssima. E como está sendo o nosso comportamento perante a essas obras decadentes? A música sacra, por exemplo, tem um caráter que toca de mais perto o divino, enquanto que a música profana, quando se aproxima da matéria, reveste a característica de um realismo baixo e grosseiro. Então nós precisamos buscar o divino, o belo. O Espiritismo vem nos oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. O Espiritismo nos traz tudo. Não é menosprezar nenhuma das outras religiões, nenhuma das teorias, nada. Mas nós temos que usar o bom senso.
Ela foi trazida por um trabalho de um espírito puro, espírito de verdade, nosso Mestre Jesus, e um bom espírito, Allan Kardec. Não vamos encontrar nada, tudo só vem confirmar a fala deles. Nós precisamos valorizar mais essa doutrina que nós temos nas mãos. Viver é sempre subir, sempre crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção do belo. As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. Nossos mentores, nossos espíritos protetores estão ali nos influenciando para este belo, para esta arte de ser, agir. Todos os estudantes do oculto sabem que uma onda de ideias, de formas, de imagens derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. Então, da mesma forma que os bons espíritos derramam coisas salutares, coisas boas, para nos inspirar, também nós temos os irmãos equivocados, queridos, amados, também, que querem o contrário. Eles querem deixar a gente estagnado e querem levar o máximo com eles para esse outro planetinha. Ora, a inspiração se introduz suavemente em nosso intelecto, mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal forma que se torna impossível distingui-la. Ora, é uma irrupção súbita, uma invasão cerebral, um sopro que passa sobre nossas frontes e nos agita fortemente numa espécie de febre. Os artistas vão falar isso pra gente. Naquele momento de inspiração, eles às vezes até dimensionam e trazem coisas belíssimas na música, os escritores, os artistas nas suas expressões cênicas, na música. Vai ver, é febril, mas é uma energia salutar, do belo. Outras vezes é como uma voz interior tão nítida, tão clara, que parece vir de fora para nos falar de coisas graves e profundas, porque é para o ser que a gente é. Os bons espíritos trazem as coisas importantes para o ser que a gente é. Deixa eu correr, que eu já passei do limite. Uns o exprimem de uma forma mais ampla, outros de forma mais restrita, de acordo com suas aptidões, com a riqueza ou a pobreza das expressões que lhes são familiares e os recursos de sua inteligência. Então nós temos que buscar cada vez mais melhorarmos, para nós termos ferramentas melhores na mão destes benfeitores. A arte é para o ser humano chamado do campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade, por seus atos, se aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. Esta é a nossa finalidade, é o nosso propósito. Nos elevarmos ao máximo nesta existência. Não é para deixar para outra existência. É o máximo do que nós combinamos para essa. Nós temos capacidade de fazer. Basta acreditarmos em nós. A arte, portanto, é um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Esta é a arte. Por isso que nós queremos lembrar uma obra, para encerrar, Parnaso do Além Túmulo. Uma obra não muito distante dessa de Leon Denis. Que lá o espírito Cassimiro Cunha vai trazer uma poesia espiritismo. E ele começa a dizer: o espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado a todos.